e eficaz. Ela renova, ela restaura, ela cura, ela liberta. Ela muda o nosso interior. Cumpra o teu propósito nessa tarde, Senhor. Queremos ouvir a tua voz. Usa, a pastora como um canal, e nós queremos receber aquilo que o Senhor tem, e ministra em nós e através de nós. Que o teu Espírito Santo possa estar fluindo no nosso meio, mudando pessoas, gerando algo novo. Que o Senhor tem liberdade no nosso meio. Às vezes nós temos medo que saia do nosso controle, mas nós nos abrimos para que o Senhor possa operar em nós e através de nós. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos. Você pode orar em línguas um pouco. Será que eu posso ouvir você orar em línguas um pouco? Sim, Santo Espírito, vem. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem com tua glória, enche este lugar. Tua glória, Deus, é o que eu mais quero em mim. Inunda-nos com tua presença, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem com tua glória, enche a minha vida, a sua vida nessa tarde. Tua glória, Deus, é o que eu mais quero em mim. Inunda-nos com tua presença, Senhor. Se você quer a glória de Deus sobre a sua vida nessa tarde, levante a sua mão, mesmo do jeito que você está. Levante a sua mão e comece a orar em espírito. Deseje realmente a glória de Deus. Haverá um encontro de glória nessa tarde, nesse lugar. E Deus quer tocar a tua vida, quer tocar a minha vida. Mas um desejo precisa ser gerado neste lugar. Um desejo profundo, um desejo no teu coração. Seja gerado um desejo profundo, um desejo no teu coração. Ore, Espírito. Vem, fogo. Oh, cheira a baladeira. Ore, 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 ore. Espírito, gere fome em nós, gere sede de ti. Oh, te desejamos, te queremos. É isso que estamos fazendo aqui. Te desejando, te querendo. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Deus gera desespero em nosso coração. Inunda-nos com tua presença, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo. Pode vir no nosso meio, Espírito. Vem e destrói as fortalezas do inferno. Vem e quebra as correntes do inferno sobre o teu povo. Vem, Espírito de Deus, e faz o teu querer entre nós. Nós te desejamos muito. O meu Espírito anseia por mais de ti. Oh, cheirama candereia, lava flechas. Oh, eu quero que você pegue a mão de alguém que está do seu lado. Uma pessoa só, e você começa a orar em línguas com ela. Só o som do teclado. Oh, na manaieira, manaie, xaralaieira, manas. Só água para aquele que tem sede. Ele é o pão para aquele que tem fome. Ele é tudo que eu e você desejamos neste momento. Tudo, tudo. Oh,
Eu não sei qual espírito habita em você. Eu acredito que seja o Espírito Santo de Deus. E Ele é fogo. Ele é fogo. Ele é fogo. Ele é fogo. E é isso que eu quero pra minha vida. Mover-me no teu fogo. Mover-me no teu fogo. Oh, eu te quero, Deus. Mais, 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 mais. Oh, deixa ele fluir. Deixa ele fluir. Deixa ele fluir. Deixa ele fluir. Mais, mais. Oh, sim, mais, sim, mais. Santo Espírito, és bem-vinda. É isso mesmo. Há uma presença gloriosa de Deus aqui. Oh! Só toca no fogo quem se aproxima dele. Oh! A glória, oh Deus, é o que eu mais quero em mim. Inunda-nos com tua presença, Senhor. Ah, Espírito. Vem e cumpre todo o teu querer nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém. Vira para o irmão que está do seu lado e diga assim: Deus marcou com você um encontro de glória nesta tarde. Se prepara para um encontro de glória. De glória. Dê um abraço no irmão que está do seu lado e diga: se prepara para o encontro de glória. Eu creio que o Espírito fará grandes coisas em nós e através de nós nessa tarde. Eu quero deixá-lo muito à vontade. Então vou explicar rapidamente aquilo que veio no meu coração. Rapidamente é aquilo que eu quero, né? Vou ver se eu consigo. Mas eu quero começar perguntando para você o seguinte: você tem andado com o tanque cheio ou na reserva? Esse é o título. Você tem andado com o tanque cheio ou na reserva? O que é isso? Bom, se nós pensarmos num avião, porque está tão fresquinho na nossa cabeça, não é? Todos nós somos muito impactados e chocados, né, com a tragédia do avião que levava o time de futebol. Sim ou não? E quando nós paramos para entender o que provavelmente aconteceu, que foi, acabou o combustível, isso nos choca, não é? Porque isso é o erro humano. Não abastecer, viajar, voar no limite. Qualquer contratempo, acabou o combustível. Isso nos choca, sim ou não? E quando acaba o combustível num avião, o que acontece? O que acontece? Não importa se há 2 minutos de um pouso. Não importa se a pista estava logo à frente. Se ele está voando e acaba o combustível, ele para. Nada mais funciona. Nada mais nele funciona. Então ele cai. Nós nos chocamos com uma tragédia. O mundo se chocou com essa tragédia. E eu quero aproveitar essa oportunidade para trazer uma reflexão espiritual para nós nessa noite, nessa tarde. O que acontece com a sua vida
quando o combustível acaba? Você já parou para pensar? Vamos pensar num carro. Não há nada mais desconfortante quando você está andando e aí, de repente, a gasolina ou o combustível acaba. O que acontece com o carro? Ele para. Aí é o seguinte, se você tiver em plano, ainda vai lá, mas vamos imaginar que você esteja subindo uma ladeira, aquelas ladeiras de São Paulo, bem íngreme assim, e no meio da ladeira acaba o combustível. Vai ser uma tragédia ou não vai ser uma tragédia? Fala, irmão, vai ou não vai? Aquilo vai voltar para trás, não é? E aí o que eu faço? O carro não obedece comando, ele não vai mais para frente. Tem o freio de mão, no caso, mas o carro fica ali, né? Porque quem vai empurrar aquele carro na lareira? Se chama guincho. Imagina a inconveniência, mas tragédias podem acontecer quando o combustível acaba. Você estava lá, acabou o combustível, tinha horário para pegar o voo. O que aconteceu? O voo voou. E você ficou sem. Por quê? Porque você não colocou combustível suficiente. Não prestou atenção suficiente para lembrar que o seu automóvel precisa ser reabastecido constantemente. Diga assim, o posto de gasolina é um mal necessário. Não é verdade? Você quer ter carro, você precisa aprender a passar no posto de gasolina. Não adianta achar que o carro ele vai gerar gasolina ou combustível sozinho. Então nós temos muitos inconvenientes quando um carro para, né? Precisamos ali acionar guincho. Às vezes a gente para e pede para o irmão empurrar, né? E a gente começa a achar uns irmãozinhos, sim ou não? Vai passar, irmão, ajuda aqui, irmão, ajuda aqui, ajuda aqui, ajuda aqui, porque tá difícil empurrar o carro. Aí os irmãos vão empurrando o carro para você. Mas eu vou fazer uma pergunta para você. Esses irmãos que ajudaram você a empurrar o carro, quem já ficou na mão do carro do combustível? Levanta a mão para eu ver. Isso é mais comum do que a gente imagina. Agora, aquele irmãozinho que foi lá te ajudar a empurrar o carro, até você conseguir estacionar melhor, enfim, até tomar uma providência, ele vai fazer isso sempre. Quer dizer, você não precisa abastecer mais. Agora nós vamos empurrar o seu carro. Você vai trabalhar, nós vamos empurrar o seu carro. Aí você liga, ó, meu horário de almoço. Então nós vamos todos juntos, vamos empurrar o seu carro do seu trabalho até a sua casa para você almoçar. Acabou de almoçar, nós vamos empurrar o seu carro novamente até o seu trabalho de novo. É assim que acontece? É assim que acontece? E por que na vida espiritual nós nos comportamos assim, achando que é assim que acontece? Nós não nos abastecemos, e nós vamos ver como acontece isso. Nós não nos enchemos de Deus e do seu Espírito, e nós vamos tentando viver a vida na reserva, não é? Você vai vivendo todos os seus dias na reserva, porque você sabe lá que a reserva dá para andar tantos quilômetros, enfim. Eu acho que dá para ir uns 2 dias ainda, pelo tanto que eu ando nessa reserva. Acontece que, se no trajeto, uma via que você estava acostumada estiver impedida, e você tiver que mudar o trajeto naqueles 2 dias, e andar 2 quilômetros a mais durante 2 dias, seriam 4 quilômetros a mais, pode ser que o combustível acabe. E aí, você para. Quantas pessoas espiritualmente não estão assim? Andando na reserva. Não se enchem do Espírito constantemente. Vão andando na reserva. Mas olha lá, no carro ou no automóvel, em todo automóvel, tem um marcador que mostra para você aonde está o combustível, sim ou não? E quando ele entra na reserva, aquilo não quer dizer para você, olha, continue andando. Aquilo quer te alertar, está na reserva. Não é bom que você ande na reserva. Vai abastecer. Mas por ignorância, nós ignoramos o recado, né? A informação do veículo. E continuamos andando na reserva. E aí a nossa vida espiritual vai parando, até parar de uma vez. E tragédias acontecem. Aí você já não suporta mais o seu casamento. Começam os pecados na sua vida. Famílias se destruindo, se desfazendo.
Homens voltando ao pecado, mulheres voltando ao pecado. Porque simplesmente um dia se abasteceram, estiveram cheios de Deus e começaram a caminhar a sua vida cristã, mas esqueceram que a palavra de Deus diz: enchei-vos do Espírito, ou se deixem encher pelo Espírito constantemente. Então foram andando e aquilo foi, queimando, chegou na reserva, você não reabastece até que você para plenamente. E aí a fé se vai. Queridos, aqueles que abandonam a fé, eu creio no meu coração que eles não abandonam premeditadamente. O dia que eles aceitam Jesus, eles falam assim: olha, daqui 2 anos eu vou abandonar a fé. Vou aceitar Jesus agora, eu vou viver 2 anos a minha vida cristã, e daqui 2 anos eu vou abandonar a fé. Eu não acredito que seja assim. Eu acredito que pela falta do abastecimento, pela falta do Espírito na vida deles, e de coisas que nós vamos ver, pela falta do combustível que o mantém andando na vida cristã, eles simplesmente, chega uma hora em que o combustível acaba e eles param. Mas como assim o combustível pode apagar? Há um versículo na palavra de Deus que diz: não apagueis o Espírito. Se eu tenho fogo e eu apago o fogo, esse fogo já ainda existe? Não, ele apagou. Então quando a Bíblia diz não apagueis o Espírito, quer dizer que um dia ele pode esteve aceso em você e simplesmente você não manteve a chama acesa e ele se apagou. E aí é onde a fé se vai. Porque quem nos mantém vivendo na fé cristã, quem nos revela Deus para nós, quem nos mantém na vida da fé é o Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. É Ele que convence o homem, que Deus é Deus e que nós somos pecadores. Então, porque muitos não reabastecem e vão andando com o combustível na reserva, uma hora eles podem abandonar a fé. Quantos de vocês conhecem pessoas que abandonaram a fé? Levanta a mão. Dá uma olhadinha para o lado. Olha quanta mão levantada. Sabe o que é isso? Falta de combustível. Fala para o seu irmão, sabe o que é isso? Falta de combustível faz parar. Não tem jeito, sem combustível o carro não anda. Sem combustível o automóvel não anda. E nós queremos mudar isso no reino espiritual. E o Senhor fala: enchei-vos do Espírito. Nós não mudamos as leis naturais. Não é porque você não quer que o combustível acabe que ele não vai acabar, sim ou não? Sim ou não? Não é porque você não quer que o Espírito se extingua, que o combustível espiritual se acabe, que ele não vai acabar. Você precisa fazer algo, é o que nós vamos aprender. Você precisa reabastecer. Vira para o seu irmão e fala assim: você precisa reabastecer. Sempre. Fala sempre, 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 sempre. Olha bem no olho do seu irmão e diga assim: nunca ande na reserva. É a alerta que o pastor está nos falando esse tempo todo. E essa é uma outra alerta para você. Quando você começar a sentir o seu amor por Deus se esfriar, quando você começar a sentir que não entende mais a palavra do Senhor, lê, mas aquilo parece que... Quando você começar a sentir que no momento de adoração congregacional, parece que você só observa as coisas. Eu quero dizer uma coisa para você: o combustível está bem no final. Você está quase parando. E Deus está dizendo para você hoje: eu quero que hoje você se abasteça. Você precisa se encher do Espírito. Porque senão você não vai suportar
aquilo que nós temos ouvido do pastor sobre os finais dos tempos. A palavra do Senhor diz que nos finais dos tempos muitos falsos mestres se levantariam, falsos profetas, anticristos, sim ou não? Se nós não estivermos cheios, nós não suportamos até o fim. Irmão, isso tem que ser o que mais ocupa o seu coração. Nós choramos muito por uma tragédia que chocou o mundo. Mas qual será o sentimento de Deus? Quase todos nós levantamos a mão aqui que conhecemos alguém que já abandonou a fé. Qual será o sentimento de Deus ao olhar e falar assim: não se abasteceu, eu estava pronto para enchê-lo todos os dias, mas ele não quis parar para ir abastecer. E ele se deixou levar pelos seus desejos da carne, por outras coisas, e perdeu a fé. Vira para o seu irmão e fala assim: falta de combustível gera tragédias. Se você não estiver forte espiritualmente, a sua família sofre. As pessoas que você mais ama sofrem porque você não está bem. E isso é uma tragédia. Fazendo uma analogia, né, com combustível de automóveis, né, e o Espírito Santo de Deus na nossa vida, eu quero fazer uma pergunta para você: como é que está o seu tanque? Sinceramente, você não vai me responder, você vai responder aí para você mesmo, na sua mente. Como está o seu tanque? Será que você está cheio, pleno do Espírito Santo? Ou será que você está andando na reserva? Ou será que você vive no limite? O que é viver no limite? Né? Olha, eu não preciso encher o tanque. Eu vou o seguinte: tantos litros de combustível me garantem a semana. Então eu ando assim. E aí na semana acontecem coisas que você precisa usar mais o seu veículo. Vai acontecer que você vai entrar na reserva. E se você não prestar atenção, você fica parado por falta de combustível. Sim ou não? Então não ande no limite. Como que crente entra no limite? É assim, ó. Eu só me abasteço quando eu venho no culto. Aí eu abasteço um pouquinho, porque dá pra segunda-feira tem mais. Aí na segunda-feira eu venho e me abasteço mais um pouquinho para aguentar até quinta-feira, porque tem mais na quinta. Só que aí é o seguinte: na quinta-feira aconteceu um problema, não deu para ir na célula. Aí no outro domingo aconteceu um problema, não deu para ir ao culto. E aí o combustível quase zerando. Você acha que você virá na próxima reunião com quanto de combustível para ser queimado? Então eu pergunto para você: como está o seu tanque? Sem responder, mas pergunta para o seu irmão do lado: como está o seu tanque? Diga assim: você está andando com o tanque na reserva? Ou você está com o tanque cheio? Querido, se você entende que a sua vida tem propósito, você entenderá nessa tarde que você precisa reabastecer sempre, sempre e sempre. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios 5. Efésios 5:15. Diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não sejam como imprudentes ou insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo o tempo, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, imprudentes, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que há libertinagem, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Olha, tenham cuidado com a maneira como vocês estão andando. Aproveitem o tempo, porque os dias são maus. E aproveitem um tempo se enchendo
Espírito. Quantos entendem? Diga amém. Queridos, há duas coisas que você precisa entender para andar. Quantos entenderam que precisam reabastecer? Não podem andar na reserva. Quantos entendem isso? Então eu quero dizer 2 princípios que você precisa para manter o tanque cheio. O primeiro é conhecer as Escrituras de maneira revelada. Então eu queria que você abrisse a Bíblia em Oséias. Oséias 4:6 diz assim: o meu povo foi destruído por falta de. Agora abre lá em Marcos 12. Verso 24. Deixa eu explicar para vocês aqui. Marcos 12, verso 24. Os saduceus, que eram homens que conheciam sim as Escrituras, conheciam as leis, eram homens da nobreza que ocupavam o sacerdócio. Estes homens começaram a indagar Jesus a respeito daquilo que eles entendiam das Escrituras, ou de conceitos que eles estabeleceram. E começaram a fazer algumas perguntas. E aí Jesus vira para eles e diz assim: vocês estão enganados. Vocês erram, pois não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então eu quero dizer aqui, a primeira coisa que nós precisamos para abastecermos sempre é conhecer as Escrituras, mas não de uma maneira religiosa, teológica ou teórica. Não adianta ler e saber até falar os versículos ou textos bíblicos de cor, se aquilo que você lê não entra no seu coração de maneira revelada pelo próprio Espírito de Deus, te levando a um relacionamento íntimo e pessoal com o próprio Deus. Quando Jesus disse para esses saduceus: vocês não conhecem as Escrituras, ele não estava falando da letra, mas ele estava falando: olha, vocês não têm a revelação das Escrituras. Vocês não me reconhecem, vocês conhecem o livro de Isaías, mas não me reconhecem como aquele que é profetizado no livro de Isaías. Quantos estão me entendendo? Existem muitas pessoas por aí que conhecem a palavra de Deus, teoricamente, teologicamente, mas quantos conhecem a palavra revelada, mantêm um relacionamento onde as Escrituras te revelam Deus e te levam a um relacionamento pessoal, íntimo, profundo com Deus das Escrituras? É este conhecimento que Deus está falando. Ele diz: eu não quero sacrifícios, eu quero conhecimento de Deus. Eu quero que vocês me conheçam. O Senhor quer que nós o conheçamos. Por isso Ele nos deixou as Escrituras. Mas a vaidade, o orgulho no coração do homem pega algo tão profundo, tão revelador, tão íntimo, tão pessoal, e transforma isso em coisas racionais, interpessoal. Transforma isso em mero conhecimento. Eu quero dizer para você, não é este tipo de conhecimento que o Senhor quer que você tenha. Ele quer que você estude a palavra, mas não estude para ser mais sábio que alguém. Estude a palavra para que você conheça profundamente o Deus da palavra. Então haja um relacionamento íntimo e profundo com o Deus da palavra. E o Senhor diz: vocês erram porque não conhecem as Escrituras de forma revelada. Vira para o seu irmão e diga assim: conhecimento de Deus. Você precisa se abastecer.
Agora pergunto eu, será que dá para conhecer a Deus falando na leitura, falando das Escrituras, em 5 minutos de leitura diária? Só porque o seu líder está te falando, olha, faz devocional. Só porque no ministério é cobrado devocional. Está na liderança, estamos cobrando devocionais. Então você tem que fazer, né? Então você vai lá, abre, vê um textozinho, anota alguma coisinha. Isto não é abastecimento. Isto não é um conhecimento que leva a uma relação íntima e pessoal com Deus das Escrituras. Isso não abastece. Você precisa se dedicar a isso. Você precisa aumentar o tempo. E quando fizer, faça de todo o teu coração, dando atenção àquilo. Estudando com todo o teu coração. Há um clamor no meu coração por conhecer Deus. Alguns homens tiveram visões do céu. Nós temos tantos relatos sobre como Deus é, sobre Jesus, sobre o céu. E eu disse, Deus, eu quero ver. Eu quero experimentar. Eu quero ver o que esses homens viram. Eu quero ter as experiências que esses homens tiveram. Eu quero me mover como eles se moveram. Eu não quero ter um conhecimento teórico da tua palavra, mas eu quero um conhecimento relacional. Eu quero te conhecer e me fazer conhecida por ti. Que o Senhor me conheça e eu te conheça. E isso gera abastecimento. A prova vem, mas você sabe quem está com você. Você o conhece, você se relaciona com ele. Então você passa pela prova. Se tiver que andar mais quilômetros, você é capacitada por ele. Porque aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças como a da águia. Isto não é um conhecimento teórico. Precisa ser relacional. E o Senhor está perguntando, como está o teu tanque? Conhecimento de Deus nos abastece para andarmos a carreira da fé e nunca desistirmos. Em Oséias 6, dá para pôr aí? Oséias 6, 3 diz assim: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Vira para o seu irmão e diga assim: se esforce para conhecer o Senhor. Vira para outro irmão e diga assim: você quer conhecer o Senhor? Precisa ter esforço. Vira para outro e fala: precisa de esforço. Vira para outro e fala: precisa de esforço. Não adianta ficar assim: Deus, eu quero te conhecer. Deus, eu quero te conhecer. Ele diz assim: eu deixei a minha palavra. Eu me revelo a você através da minha palavra. Se esforcem em conhecer-me. Se esforcem em conhecer-me, diz o Senhor. Mas eu e você temos nos esforçado em conhecer ao Senhor. Olha o texto de Efésios 6. Se quiser pôr aí também, fica mais rápido. Efésios 6. Já está lá? 6:10 diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Então nós vemos aqui que quando ele diz que o povo erra, ele diz para aqueles que achavam que conheciam a Deus: olha, vocês estão errados. Vocês não me conhecem, vocês conhecem a letra. Eu quero chamá-los para um conhecimento íntimo. Vocês erram porque não conhecem as Escrituras da maneira que deve se conhecer. E vocês não conhecem o poder de Deus. A outra coisa que nós precisamos ter para nunca pararmos, estarmos abastecidos para completar a carreira, é o poder de Deus. Diga: poder
de Deus. Isso é mais difícil. Não sei se é mais difícil, não sei se eu posso falar mais difícil. É que eu acho que tudo que nós não controlamos, nós evitamos. Vamos ver se você concorda comigo. Se você entra numa casa e você vê um pitbull, mas ele está numa boa coleira amarrado e uma boa grade da qual ele não pode passar, você entra na casa? Sim ou não? Agora, porque ele está controlado, não é? Ele está muito bem amarrado, você já sabe disso. Tem uma boa porta que o protege, né? Uma grade que protege. Então ele está controlado, você entra. Agora, o mesmo pitbull, eu tiro a coleira. Eu tiro a coleira. Eu tiro a grade. Você entra. Mas é o mesmo pitbull. Mas agora ele não está sob controle. Então aquilo que nós não controlamos, nós evitamos. Sim ou não? Aquilo que nós não controlamos nos causa receio. Sim ou não? Olha para mim. O poder de Deus, você não controla. Você controla o exercício dos dons. O dom do profeta está condicionado ao profeta. Sim ou não? Você controla o exercício dos dons. A hora em que você tem que fazer, exercer os seus dons. Mas o poder manifesto, o poder de Deus, você não controla. Então a tendência é nos afastarmos daquilo que não controlamos. Daquilo que não entendemos plenamente. Irmão, Deus tem gerado em mim um desejo tão profundo por mais de Deus. Por isso que eu estou pregando aqui. Deus há tempo tem gerado em meu coração uma fome, uma sede que eu não consigo explicar para você. E dentro disso eu quero te explicar. O poder de Deus é algo que você nunca vai entender na sua mente racional. E se você só estiver disposto a ser tocado por esse poder, ou a experimentar esse poder, quando você entendê-lo, então você nunca será tocado por ele e nunca o receberá, porque você não o controla e você não consegue entendê-lo na sua plenitude. Quantos concordam comigo? Diga amém. Por isso eu digo que é difícil. Porque eu vou até onde eu conheço. Se você acha que só orar em línguas, isso é a manifestação máxima do poder de Deus em você, queridos, há muito mais. Orar em línguas te edifica, te fortalece. Por isso a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. Nós precisamos orar em língua para nos mantermos abastecidos. Sim, esse é o Espírito dentro de nós. Mas eu estou dizendo, sejam fortalecidos pelo poder. Estamos perdendo combustível. Estamos quase parando por falta de combustível, porque desconhecemos as Escrituras de maneira revelada e desconhecemos o poder de Deus, que age independente daquilo que eu conheço ou que eu desconheço. Quando vemos uma manifestação de Deus da qual você ainda não experimentou, fala para mim. A primeira coisa que te vem à mente: será que é demônio? Eu estou mentindo? Quantos já não pensaram assim? Os demônios possuem os homens para envergonhá-los. O Espírito Santo de Deus, quando possui você, te deixa consciente e livre para querê-lo ou não. Mas quando você se entrega ao Espírito de Deus e Ele te toca com poder, Ele te toca com a glória. Queridos, o que é a glória de Deus? Como entender a complexidade disso? Mas Ele diz: vocês estão errando, vocês estão perecendo, vocês estão quase parando, porque desconhecem o poder de Deus. Os discípulos andaram 3 anos com Jesus, sim ou não?
Então, eles tiveram um ensino revelado, sim ou não? Então eles conheciam as Escrituras de maneira revelada, reconheciam Cristo como Deus, como Filho de Deus, sim ou não? Então o conhecimento de Deus eles já tinham quando Jesus foi crucificado, sim ou não? Mas Jesus, antes de ser crucificado, disse a eles assim: vão para Jerusalém. Depois, né, ressurreto, Jesus apareceu aos discípulos e deu uma ordem a eles: eu vou para o Pai e vou enviar vocês um semelhante a mim, quer dizer, o Espírito. E ele disse assim: vocês vão para Jerusalém, no templo, e vocês vão ficar lá. Eles conheciam as Escrituras de forma revelada, sim? Sim, gente, estava na frente do Cristo ressurreto. Estavam na frente do Cristo ressurreto. Você conhece a Cristo, eu também. Mas eu preciso mergulhar mais fundo nesse poder que eu ainda conheço pouco. Eu falo de mim, cada um que fale de si. E ele disse para os discípulos: ei, vocês que me conhecem, agora esperem em Jerusalém, porque do alto vocês serão revestidos de poder. Vira para o seu irmão e fala: de revestidos de poder. Abastecidos. Abastecidos. Vocês não vão poder sair por aí só com o seu conhecimento. Vocês vão ter que sair por aí para testemunhar quem eu sou, acompanhado do conhecimento revelado e verdadeiro e a manifestação do meu poder. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Então nós vemos em Atos, se você quiser abrir, em Atos 1, Espírito gera em nós um desespero pela sua presença. Atos 1:8 é o que eu falei: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Capítulo 2, verso 4. Todos que estavam ali, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Atos 4, 29 a 31. Olha a oração dos primeiros cristãos. Precisamos voltar a orar isto. E eu decidi voltar a orar isto. Olha a oração dos primeiros cristãos, verso 29. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Esses homens sabiam que só o conhecimento não os levaria a testemunhar com eficácia. Eles sabiam que eles precisavam conhecer de forma revelada Cristo, as Escrituras, mas eles sabiam que eles precisavam conhecer o poder. E os cristãos que iam se convertendo precisariam conhecer as Escrituras de forma revelada, que nos leva a um relacionamento íntimo com Deus, e conhecer também o poder deste Deus de milagres. Diga: revestido de poder. Como está o teu tanque? Vira para o seu irmão e pergunta agora de novo: como está o teu tanque? Olha Atos. Essa foi a oração dos primeiros cristãos, não é?
Olha Atos 13, verso 52. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Os discípulos continuavam cheios. Diga assim, sempre cheio. Sempre cheio. Agora pergunta para outro irmão, como está o teu tanque? Está sempre cheio? Talvez hoje esteja na reserva. Mas você pode reabastecer. E aprender a nunca mais deixar esvaziar. Olha o verso 14:3. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali. Agora olha, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. Você vê lá no texto que nós lemos, a primeira oração dos cristãos, pedindo exatamente o que você vê agora nesse texto. Que eles pregassem a palavra, que conheciam de verdade. Não tradições, mas a palavra revelada. E pregassem revestidos de poder. Queridos, a sombra de Pedro curava. Agora fala, a matéria numa sombra. Não é matéria, então não é a sombra que curava. Vocês estão entendendo? É a proximidade de que estavam de o poder. Eu consigo quase que contemplar isso na minha imaginação. O poder que revestia Pedro era grande, era imenso, que ao se aproximarem de Pedro, as pessoas eram curadas. Então a colocação, a sombra de Pedro curava, a minha sombra está próxima, sim ou não? Ou eu estou aqui, minha sombra está lá no outro quarteirão? A proximidade, quando as pessoas se aproximavam de Pedro, ao poder manifesto, a glória manifesta em Pedro, o poder que se movia em Pedro era tão grande que as pessoas que se aproximavam dele eram curadas. Isso é tanque cheio e transbordando. Agora eu pergunto, como está teu tanque? Você não transforma nem a sua casa. Há problemas dentro da sua família. E você está andando na reserva, ó. Mas se você deixar-se encher pelo Espírito Santo, se você se esforçar em conhecer a Deus de maneira revelada, se você se esforçar em conhecer o poder dele, se abrir para conhecer o poder deste Espírito, ele transformará as coisas ao seu redor. E você se fortalecerá pela força do seu poder. Por isso que crente fraco não precisa de oração. Ele precisa de esforço. Crente fraco deixou de praticar o conhecimento íntimo e profundo que as Escrituras me dão de Deus. O crente fraco deixou de se abrir para que o poder de Deus o envolva de forma que ele não entende, mas que ele se entrega. Ele deixou de se esforçar. Crente fraco é um crente que não conhece ou que abandonou o lugar secreto. O lugar onde só você e Deus se encontram, simplesmente pelo prazer da presença. Isso nos abastece. Isso nos abastece. Estou terminando, eu queria que você abrisse em Colossenses, porque nós vamos ter um tempo de ministração, de um encontro de glória nesse lugar para quem quer, amém? Colossenses 1, de 9 a 12, diz assim:
Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso, para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com o seu poder. Olha aqui uma oração. Eu oro para que vocês tenham um pleno conhecimento da verdade de Deus, um pleno conhecimento das escrituras que revelam um Deus relacional para vocês. Eu oro para que vocês tenham um pleno conhecimento de Deus e sejam revestidos pelo seu poder, sejam fortalecidos pelo seu poder. E aí você vai olhar que ele está falando isso no final do texto. Ele fala sobre a esperança da vida eterna. No contexto, mantendo-nos assim, com este combustível, nós chegaremos até a eternidade. Mas às vezes, você está parado. E você já acostumou que os irmãos te empurram. Toda vez que eu paro, alguém me empurra. Na eternidade você não entra empurrado. Quem é líder de célula aqui? Levanta a mão. Dos líderes de célula com mão levantada, quantas vezes vão ficar de pé aqueles que já tiveram que empurrar pessoas que literalmente pararam e você precisou ajudá-las empurrando, como se fosse um carro sem combustível? Levante. Você, líder, que já teve que fazer isso. Essa é a nossa realidade. Essa é a nossa família Comufer. Existem pessoas no nosso meio sem combustível necessário e nós empurramos, mas é por pouco tempo. Então quando você sentar, vira para quem está do seu lado e diga assim: eu posso até te empurrar, mas é por pouco tempo. Senta e fala para alguém isso. Vocês, irmãos, talvez já empurraram alguém que estavam tentando desistir, que estavam tão fracos na fé. Quantas vezes nós ouvimos pessoas dizendo assim: ai, eu tô fraca na fé. Quem já ouviu esse termo? E aí você vai, começa a orar por aquela pessoa, começa a jejuar com ela, para que ela seja fortalecida. Você começa então a empurrar, sim ou não? Mas repete assim para o irmão que está do seu lado: eu posso até te empurrar, mas é por pouco tempo. Na eternidade, você não entra empurrado. Por isso, nessa tarde eu oro para que vocês recebam o pleno conhecimento de Deus e sejam fortalecidos pela força do seu poder para completarem a carreira e herdarem a eternidade com Ele. Sem combustível, você vai acabar parando. Eu quero terminar dizendo uma coisa para você. O poder de Deus é algo que nós desconhecemos na sua totalidade. E como eu disse, é algo que não está ao nosso controle. Isso nos assusta um pouco e nos faz recuar. Ou nos faz ficar olhando para ver se eu piso ou não piso nessa área. Agora eu vou dizer uma coisa: a glória manifesta de Deus, o poder de Deus é fogo, sim ou não? João Batista disse assim: eu vos batizo com água, mas depois de mim virá aquele que vos batizará e com... Tem gente que não conhece, então vamos falar mais alto para todo mundo conhecer. Depois de mim virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Você tem o Espírito Santo dentro de você, aleluia. Mas você precisa do fogo do poder de Deus em você. Você precisa fluir no poder de Deus, desse Deus que está aí dentro de você. Agora, se Ele é fogo e eu tenho medo de ser queimado, eu me aproximo.
O que naturalmente nós fazemos quando um grande fogo aparece? Nós recuamos. Naturalmente nós temos medo do fogo. Queridos, você não pode ter medo do poder de Deus, mesmo que ele seja fogo consumidor. Sabe por quê? Ele vai queimar. Mas sabe o que ele vai queimar na sua vida? Tudo aquilo que nunca deveria ter estado na sua vida. O fogo de Deus nunca vai fazer mal a você. O fogo de Deus nunca vai trazer prejuízo a você. O fogo de Deus vai queimar as amarras. O fogo de Deus vai queimar a carne, os seus desejos carnais. O relacionamento íntimo com Deus é tão gostoso por isso. Quando eu estou no meu secreto e Deus vem com fogo e Ele começa a me queimar, eu sinto o cheiro da carne. Claro que eu não sinto o cheiro, tá? Só uma maneira de falar. Quando Ele mostra, olha, isso aqui não é da minha essência. E tudo que não é da essência de Deus não deveria estar em nós. Quantos entendem isso? O Senhor nos fez conforme a sua imagem e semelhança. E a palavra do Senhor diz que Ele quer nos tocar de glória em glória. Diga assim, glória em glória. De glória em glória. Vira para o seu irmão e falar, é de fogo em fogo. O Espírito do Senhor, Deus, quer te tocar de fogo em fogo, até que você seja transformado à plenitude, daquilo que é Deus, a semelhança de Deus. Ele quer que você volte a se parecer com Ele. Então quando Ele vem, Ele diz, eu vou queimar você, Renata. Eu digo, pode queimar, porque o que eu quero é voltar a ser semelhante a Ti, meu Pai. O que eu quero é resplandecer a luz do Teu rosto. Então pode vir com Teu fogo, pode vir com Tua glória. Se você quer se envolver no poder de Deus, que opera através de você milagres, sinais, amém. Mas você precisa entender que Ele é fogo. E a primeira coisa que Ele toca é você. Então você precisa perder o medo. Ninguém que deseje ardentemente ser fortalecido pelo poder de Deus, ser batizado com fogo, pode ter no seu coração medo de ser queimado. Porque se você tiver medo do fogo de Deus na sua vida, você vai recuar. E você não vai ser fortalecido pelo poder. E em algum momento, nessa trajetória de vida, o seu combustível vai acabar. Porque o Senhor tem um propósito: nos transformar de glória em glória. Ou você entra neste propósito, ou o propósito de Deus não se cumpre em você. Como está o seu tanque? Deus quer um encontro de glória com você nessa tarde. E eu quero um momento um pouco extenso para nós adorarmos ao Senhor. Os relatos das pessoas que viam a glória de Deus, aquilo nos chamava tanto que tudo ao redor se perdia. E se você quer se envolver com a glória de Deus manifesta, se você quer vir aqui para se abastecer e dizer: Deus, eu quero me empenhar e me esforçar para te conhecer de uma forma relacional. Chega de ficar lendo sem entender nada. Deus, eu vou ficar ali e dizer: fala comigo, Senhor. A tua palavra diz que as tuas ovelhas reconhecem a tua voz. Fala, porque quando eu ler, o Senhor falará ao meu coração. O teu Espírito me revelará coisas de mim mesmo, me revelará coisas a teu respeito. Então teremos uma intimidade profunda. E o teu
teu Espírito começará a se mover em mim, com poder, e com poder. E eu quero estar envolvida e fortalecida e revestida por esse poder. Se essa é a sua vontade, você precisa se esforçar e manter o seu foco na presença de Deus. Então nós vamos adorar ao Senhor. E se você quer se abastecer, se você quer ser revestido pelo poder, você pode sair do seu lugar e vir aqui para frente. E quando você vier para frente, venha bem para frente, para que as pessoas não possam ficar, interrompidas de vir. Sem combustível, uma hora ou outra, as pessoas acabam abandonando a fé. Quanto tempo faz que o fogo não te pega? Quanto tempo faz que o fogo não te queima? Enquanto você está vindo, pergunta para o seu irmão: quanto tempo faz que o fogo não queima em você? Quanto tempo faz que nada em você está sendo transformado? Essa é a pergunta que o Espírito de Deus não vai ficando nas laterais não, gente. Sabe, vem aqui, ó. Vamos juntar as brasas. Vamos parar com esse negócio de ter medo, eu vou ficar no cantinho. Vem. Se você for vir, vem pra cá. Tem gente precisando passar. E se você for para se aproximar do fogo, não pode ter medo de ser queimado. Feche seus olhos. Comece a orar ao Senhor. Eu quero dizer uma coisa. Nós vamos adorar o Senhor. Nós vamos buscar a sua presença. É Ele e você. Enquanto aqueles homens estavam orando no templo, desceu sobre eles o Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. Eu só quero dizer uma coisa antes. Esquece tudo que você já experimentou em Deus. Seja tocado pelo um poder que você desconhece. Eu quero crescer no conhecimento de Deus e do seu poder. Nós vamos cantar Santo Espírito. E eu quero que você seja tocado. Sim, eu quero. Mas mais do que eu, Deus quer tocar você com poder e com fogo. Então, você é livre. Você é livre para orar. Você é livre para cantar. Você é livre para gritar. Você é livre para chorar. Você é livre para dançar.